E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal Debatendo com Fute. E neste vídeo vamos falar dos jogos da volta da Copa do Brasil. Então vai sentando um dedo no like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Do primeiro jogo sobre Atlético Goianiense e Goiás, Goiás e Atlético Goianiense, o primeiro jogo, o jogo da ida foi 0 a 0 e o jogo da volta, o Atlético Goianiense venceu o Goiás por 3 a 0. Então, o Atlético Goianiense passa para a próxima fase, né? E o Goiás é eliminado. Então, é um pouco do jogo de ida e de volta da Copa do Brasil entre esses dois times. Foi um clássico goiano, mas quem levou a melhor foi o Atlético Goianiense. E agora falando do outro jogo da Copa do Brasil, né? Entre Bahia e Atlético Paranaense. E Atlético Paranaense e Bahia. O primeiro jogo foi 2 a 1 para o Atlético Paranaense, né? Em cima do Bahia, lá na Bahia. E o jogo da volta 2 a 1 também para o Atlético Paranaense, que aí passa para a próxima fase, né? Para as quartas de finais. E nas quartas de finais vai ser sorteio, né? Não é chaveamento, é sorteio. E o Atlético Paranaense levou a melhor em cima do Bahia. Beleza? E agora vamos falar do clássico cearense. Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza. É um clássico muito de rivalidade, muito disputado, né? Como Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Então, um clássico bastante disputado. E no jogo da ida, o Fortaleza tinha ganhado por 2 a 0. E no jogo agora da volta, o Ceará ganhou por 2 a 1, metendo uma bola no finalzinho, aos 40 e tantos minutos ali no final do jogo. Mais ou menos ali uns 45 a 46, 7 minutos. Metendo uma bola no travessão do Fortaleza, né? Se aquela bola entra, né? Seria pênalti, teria ido para os pênaltis. Então, por um pequeno detalhe, o Ceará não conseguiu passar, nem levar para a prorrogação dos pênaltis, né? E aí o Fortaleza passou para a próxima fase, para as quartas de finais, passando das oitavas para as quartas de finais. Aí o Fortaleza se deu melhor. Agora falando sobre o clássico paulista, entre Corinthians e Santos, Santos e Corinthians. No jogo da ida, na Neoquímica Arena, o Corinthians simplesmente fez o placar de 4 a 0, né? Isso praticamente colocando já quase os pés nas quartas de finais, né? Isso dificultou bastante o time do Santos, que é um time limitado, né? Mas os meninos são esforçados, são guerreiros, mas de qualquer forma é um time limitado, que está passando por um momento muito difícil, né, a torcida fazendo muito protesto, muito exigindo melhoras para o time, e o time não consegue dar respaldo dentro de campo, né? E o jogo da ida foi 4 a 0, o jogo da volta, o Corinthians teve a chance ali de abrir o placar com o Giovani no segundo tempo. Foi um jogo muito morno, um jogo nas características do Corinthians, um jogo. O Corinthians já estava com o placar feito, né? Placar de 4, né? Então ele não ia se expor tanto, né? Para buscar o jogo, para fazer gols. Conseguiu controlar o jogo, ali deixando o jogo morno, né? O Santos sempre tentando, com muita vontade, com muita dedicação, mas faltando muita coisa ainda para o Santos melhorar, para o time do Santos evoluir nessa parte. E aí o Giovani teve uma chance cara a cara com o goleiro no segundo tempo. E assim chutando a bola para fora. Então perdeu o gol e em seguida, não foi mais ou menos, acho que uns 5 ou 6 minutos, em seguida o jogador do Santos meteu uma bola, deu uma enfiada, meteu uma bola, deu um passe, meteu uma bola para o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo muito ligeiro, passou na frente de Gil, e aí Cássio veio saindo, Gil achou que Cássio ia conseguir chegar,
Gil tentou, acho que o que Gil quis fazer ali foi tentar fazer a cobertura. Só que Cássio de Cássio para a bola havia uma distância bem considerável, né? Então ele achou que Cássio fosse chegar e infelizmente chegou, mas chegou atrasado. Pisou no pé do jogador do Santos, que derrubou, pênalti claro, sem contestação nenhuma. Um erro da defesa do Corinthians, né? Da defesa que eu digo, o goleiro e o zagueiro, né? Principalmente Gil também, que achou que ia dar para chegar, e até o próprio Cássio achou que ia dar para chegar. E aí Marcos Leonardo bateu o pênalti no canto esquerdo, Cássio foi, mas não conseguiu pegar ela. Então o Santos ficou com 1 a 0, marcando 1 a 0, né? O Santos precisava fazer mais 3 gols para levar para os pênaltis, né? Quer dizer, já estava o primeiro tempo todo já tinha acabado. Já estava no segundo tempo, já estava, se eu não estiver enganado, já estava ali beirando os 25, era 30 minutos do segundo tempo. Então era muito difícil o Santos conseguir 3 gols pelo futebol que estava apresentando e pela reação que o Corinthians estava também mostrando em campo, né? Não saía, esperava o Santos sair para pegar os contra-ataques, teve a chance, não fez. Teve o pênalti pro Santos, o Santos foi lá e converteu. Depois uma nota lamentável e, como posso dizer, é uma coisa que não deveria estar acontecendo, nem acontecer nos jogos de futebol, né? Mas a cultura aqui ainda é muito complicado dos times, dos torcedores. E aconteceu aquela invasão, né? A primeira, a exemissão de fogos ali, não sei o que era exatamente, jogada ali no gol de Cássio. E aí Cássio ficou chateado e saiu, foi cobrado o juiz, mais vigor, mais rigor, né? Na punição ali, de parar o jogo, de até mesmo encerrar o jogo, né? Já que estava próximo do final ali do jogo, já tava acho que uns 10 minutos para acabar o jogo. E em seguida, os torcedores do Santos invadiram o campo e teve um torcedor que foi na direção de Cássio. E antes de agredir Cássio, o Marcos Leonardo viu e se antecipou, né? Tentando evitar um soco, né? Em Cássio. E aí Cássio girou e também fez um movimento de defesa, né? Que foi puxando um rapaz para não conseguir atingir ele. E o rapaz caiu, a segurança veio. E aí não teve mais controle, a polícia junto com os seguranças não conseguiram controlar mais a ação dos torcedores que estavam invadindo, tanto de um lado quanto do outro. E aí o time do Corinthians se retirou do campo, né? Como um ato de protesto, que não estava mostrando nenhuma segurança ali, não estava dando segurança nenhuma para os atletas do Corinthians. Então simplesmente os atletas do Corinthians saíram de campo e aí o juiz foi lá e encerrou o jogo e fim de papo. Eu espero que o Santos tenha uma punição, né? Uma punição bem severa pela a torcida. O Santos pode perder muito dinheiro, pode perder bilheteria por causa de uns torcedores sem noção, ou para não falar outras coisas, né? Para não falar de uma forma mais pejorativa ou de uma forma mais estúpida e bruta, que são torcedores que não têm uma noção da realidade. Então eu espero também que esses torcedores sejam identificados e punidos também, né? Porque parece que os torcedores fazem o que quer e não acontece punição nenhuma. É preso e depois é solto. E fica aí a dica, fica aí o recado e a minha indignação para os torcedores terem invadido o campo e ter acabado o jogo antes da hora. E aí o Corinthians passou para a próxima fase, né? Para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora vai esperar o sorteio e ver qual vai ser o seu adversário, né? Para o Corinthians, que passou para a próxima fase, e lamentável ver aquela cena que aconteceu no jogo lá, do Corinthians, de Santos e Corinthians. Bom, beleza? Vamos falar agora do clássico Rio-Minas, ou Minas-Rio, né? O clássico do Atlético Mineiro e Flamengo, que o primeiro jogo foi 2 a 1 para o Atlético Mineiro.
lá em Minas Gerais, né? A torcida do Atlético foi lá e fez a festa, motivou o time, motivou a equipe, motivou os atletas foram lá e fizeram o resultado. Tava ganhando de 2-0, mas infelizmente tomaram o gol no final ali do jogo. E aí foi um placar arriscado que o Atlético levou para o Rio de Janeiro, né? E no jogo da volta, simplesmente a atmosfera do jogo ajudou bastante a equipe, os atletas do Flamengo, que motivou, que fez o ímpeto do Flamengo dar volume, crescer. E também eu achei também assim eu vi um Atlético muito recuado, apesar do Flamengo dar muitas, ali, principalmente no meu campo, o Flamengo dava muito espaço. Então, se o Atlético no primeiro tempo tivesse um pouco mais, os atletas tivessem um pouco mais de inteligência, de calma, de poder trabalhar a bola melhor ali no meu campo, eu acreditaria que o Atlético Mineiro tivesse até saído na frente do placar, entendeu? Porque o Flamengo foi para cima, o Flamengo foi buscar um resultado que estava atrás, né? Ele perdeu o primeiro jogo por 2-1 e a obrigação do Flamengo era ir buscar o resultado, os 2-0 para se classificar, 2-0, 3-0, buscar o resultado que precisava, né? E foi e buscou, entendeu? Foi, pressionou o Atlético Mineiro do começo ao fim, né? Oscilou algumas vezes ali, mas no primeiro tempo foi o Flamengo em cima direto. O goleiro do Atlético Mineiro ali fez algumas defesas difíceis no primeiro tempo. E aí foi pro segundo tempo, o Flamengo foi mais para cima ainda, foi apertar, foi buscar. E aí no finalzinho do primeiro tempo, o erro da zaga do Atlético, principalmente do goleiro, eu achei que, eu acredito que foi um erro mais do goleiro ali, porque a Arrascaeta pegou uma bola que estava entre os dois jogadores, os dois atletas do Atlético Mineiro. Não havia necessidade nenhuma do goleiro sair daquela forma. Ele poderia até sair um pouco mais para fechar mais o ângulo, né? Abrir mais o ângulo para ele dificultar mais o chute no gol, ou se o jogador chutasse, não tivesse tanto ângulo para fazer o gol. Aí simplesmente ele saiu na doida aí. O Arrascaeta, no meio dos dois atletas do Atlético Mineiro, dos dois jogadores do Atlético Mineiro, deu um chute dando carrinho na bola. E como o goleiro saiu daquela forma, pegou o goleiro desprevenido. E o goleiro saiu como se fosse uma saída de goleiro de futsal, né? Virar o rosto e sair para tentar ampliar o seu ângulo do gol, né? Para diminuir, para aumentar seu espaço mais para pegar a bola. E, infelizmente, a Arrascaeta deu um chute, carrinho e fez o gol. O gol chorado, mas foi gol. Isso que importa, entendeu? E aí o Atlético Mineiro foi com o resultado pro intervalo perdendo de 1-0, né? Para voltar para o segundo tempo, para buscar o empate ou até mesmo a virada. Não foi bem isso que aconteceu. O Flamengo continuou no segundo tempo, continuou em cima, sufocando. E aí, numa falta besta também, que o jogador tomou cartão amarelo, em seguida depois ele fez outra falta no meio campo, tomou o cartão amarelo e foi expulso, o zagueiro. E aí, numa falta besta dessa, né, o zagueiro foi lá, o cara cobrou, Pedro deu uma casquinha, desviou a bola e aí a Arrascaeta meteu a bola de cabeça, a bola já quase no chão. Ele praticamente deu um peixinho, né? Deu aquele chamado peixinho, né? Na bola. E aí o goleiro, se pega na mão do goleiro, não tinha sido gol, mas pegou no abdômen, né? No tórax do goleiro. E o tórax do goleiro tava pra dentro do gol, né? Então aí o juiz foi, deu o gol, o VAR ainda olhou, mas confirmou o gol. E aí o Flamengo conseguiu os 2-0 e reverteu a vantagem que o Atlético Mineiro tinha, que era o empate, né? E depois aí o Flamengo ele meio que deu uma recuada na substituição, ele deu uma recuada, deu uma baixada na marcação. O Atlético Mineiro cresceu, mas não foi o suficiente, né? Fez algumas substituições também, colocando o Keno. Keno entrou bem, colocou Vargas também, que também não fez muita coisa, mas tentou fazer alguma coisa, tentou buscar mais um gol, né? Teve um lance também que
para mim, na minha opinião, foi pênalti, né? Mas para o comentarista que de arbitragem da emissora que estava televisionando falou que não houve, né? Mas para mim, na minha opinião, houve, né? Também houve, mas para ele não houve. Para o juiz e o VAR também não houve, porque o que foi que aconteceu? Não sei qual foi o jogador, não sei se foi. Não sei qual foi o jogador do Atlético Mineiro que entrou dentro da área ali, e Davi Luiz chegou dando um tranco nele. Dar o tranco, isso não quer dizer que vai ser falta. Se fosse ombro a ombro. Mas se você pegar a imagem e ver, o tranco que Davi Luiz deu foi nas costas do jogador do Atlético. Se deu o tranco nas costas do jogador do Atlético, é falta. E o juiz não marcou, nem o VAR chamou. Se o VAR chamou, o VAR falou que não houve nada e segue o jogo, né? Mas para mim, na minha humilde opinião, eu acredito que houve o pênalti ali. Porque se você toma um tranco por trás nas costas, é o quê? Não é falta? Se fosse fora da área, ele não ia marcar falta, ele marcaria falta. Então, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Estava ganhando 2-0, continuou jogando, o juiz encerrou o jogo, o Flamengo se classificou, né? Mas se aquele pênalti fosse marcado e fosse convertido, né, poderia até mudar, teria mudado o curso ali no momento, talvez o Flamengo se classificasse nos pênaltis, né? Mas de qualquer forma, o Flamengo não tem nada a ver com isso, os jogadores do Flamengo não tem nada a ver com isso. Se o juiz viu que não foi pênalti, beleza. Agora, para mim, houve o pênalti ali no jogador do Atlético Mineiro, beleza? Vamos falar agora do próximo jogo, que foi o Fluminense, que jogou mais cedo, né? O Fluminense ganhou a primeira partida por 2-1, né? E agora no jogo da volta, meteu 3-0 no Cruzeiro, mostrando que o Fluminense tem uma equipe bem arrumada, bem organizada. O Ganso está jogando bem, né? Deu um passe fantástico ali pro jogador de ponta ali do Fluminense, de 3 dedos, né? De perna esquerda. O Fluminense está bem encaixadinho, tá um time organizado e tem algumas individualidades lá dos jogadores, né? Que tá bem, né? Tá desenvolvendo um trabalho legal o time do Fluminense, entendeu? Parabéns para o Fluminense, que passou para as quartas de finais. Agora é só esperar o sorteio. E agora vamos falar o jogo de amanhã, né? O jogo de amanhã é Palmeiras e São Paulo. O São Paulo ganhou o primeiro jogo no Morumbi por 1-0, né? O Palmeiras só precisa fazer 2 gols para se classificar, para eliminar o São Paulo. Se fizer um gol, vai para os pênaltis. Acho que vai ser um jogo muito truncado. O Palmeiras buscando a fazer o gol e o São Paulo postado na marcação. Eu acredito que vai ser assim. Eu acredito também que o Palmeiras vai passar, né? Porque o placar é muito, muito pequeno, 1-0, né? E principalmente se o Palmeiras fizer algo no início do jogo, né? Já joga uma pressão e uma responsabilidade para o time do São Paulo, beleza? E vamos falar agora do outro jogo, que é o jogo do América Mineiro e do Botafogo, né? O primeiro jogo foi lá em Minas Gerais, né? E simplesmente o América Mineiro ganhou de 3-0 do Botafogo. Agora o jogo vai ser no Rio de Janeiro e é um placar muito difícil de o Botafogo reverter. Pode reverter? Pode. Por quê? Porque sempre há chance. Se tem uma chance, por mais que ela seja pequena ou mínima, mas existe uma chance de classificação. Então é isso que o Botafogo vai buscar, entendeu? Se há uma chance, é isso que o Botafogo vai fazer, vai buscar a sua chance. Se vai conseguir, não sei, talvez sim, talvez não. Eu acredito que não vai conseguir, né? Eu acho e eu acredito que não vai conseguir passar do América, porque é 3 gols de diferença, entendeu? E o América tem um time bem arrumado, bem ajustado, né? Um time rápido em contra-ataque, então o Botafogo tem que ficar atento com isso, entendeu? E o jogo da volta, o jogo da ida, o América ganhou por 3-0 e está bem próximo da sua classificação, né? Amanhã veremos quem vai estar nas quartas de finais.
se é Palmeiras ou São Paulo, ou se é América Mineiro ou Botafogo. Eu vou ficando por aqui desse vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí para ajudar o canal. Se inscreve no canal também. Comenta aí, dúvida, o que vocês acharam dos jogos, né? Do jogo do Corinthians, do Flamengo, né? Do Atlético Mineiro, né? Da arbitragem. Comenta aí, deixa os comentários aí que eu vou vendo, vou respondendo um por um aí. Valeu, galera? Então, é isso aí. Bora terminar o vídeo, né? Deixa o seu like mais uma vez para fortalecer. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!